Boa noite, queridos amigos e amigas do nosso Frater Joana. É com muita alegria que nessa noite retomamos os nossos estudos. Essa noite nós teremos a meditação com o nosso irmão Flávio. Na sequência, a Poliana vai apresentar para nós o primeiro capítulo do livro Amor, Imbatível Amor. Nós estaremos estreando esse livro. E, na sequência, o Pacheco vai apresentar para nós 3 itens do livro Leis Morais da Vida, que tratam da lei do trabalho. Então, eu convido a todos para nós realizarmos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, agradecemos mais uma oportunidade de entendimento, de elevação, de comunhão entre amigos, para os seus ensinamentos. Que esses ensinamentos estejam sempre presentes em nossa memória, em nossa vivência, e que o Senhor nos abençoe a todos. Assim seja. Então, eu passo a palavra para o nosso querido Flávio para o início da nossa meditação. Olá a todos, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, estar fazendo aqui a meditação com todos vocês. Eu elaborei a meditação de hoje com base nos conteúdos e prática de 2 livros. Um livro do Silêncio, né, do Swami Veda Bharati, né, que ele fala sobre o silêncio, e também o livro da Ariane, o nome dela, Carolina Vieira da Costa. É um livro sobre neurociência da consciência e seus estados modificados, né? Ela fala principalmente nesse livro da atenção plena, né? Que é traduzido, é falado como mindfulness, né? Mindfulness é atenção plena, é uma prática, é uma técnica, né? Já bem conhecida. E você pode praticar a mindfulness e meditação, ou você pode fazer meditação sem a prática de mindfulness. Hoje nós vamos fazer um pouquinho de cada uma, né? O início é uma atenção plena e depois a segunda parte meditativa. Então vamos lá. Sente-se de forma digna e ereta em uma cadeira. Afaste as costas do encosto da cadeira. De olhos fechados ou semicerrados a 45 graus, sem provocar nenhuma mudança, apenas perceba o ar que entra e o ar que sai. Inspire e expire. Inspire e expire. Sem alterar, sem julgar, nem reprimir. Explore com curiosidade cada detalhe de sua respiração. O ar, a quantidade, o ritmo,
temperatura. O ar frio que entra e o ar quente que sai. Inspire e expire. Perceba o movimento do seu corpo, seu tórax e abdômen. Observe os pontos que sua roupa toque a pele, conforme o inspirar e expirar acontecem. Ou simplesmente observe como a respiração flui em você de forma genuína. Inspire e expire. Mantenha a atenção plena na respiração. Caso a sua mente seja tomada por algum pensamento que não seja a respiração, tome consciência de que esse pensamento é apenas um evento mental. Imagine um rio raso, tranquilo, sob seu total controle. Visualize-se mentalmente colocando esse pensamento em um barquinho e de forma gentil, grata e amorosa, despeça-se desse pensamento. Permita que o barquinho vá seguindo o fluxo do rio, distanciando-se de você. Volte sua atenção na respiração e repita o processo caso outros pensamentos surjam. Inspire e expire. Agora, iniciando o processo de relaxamento da cabeça aos pés, a partir do couro cabeludo. Vá relaxando todos os músculos. Observe o fluxo de percepção que vai naturalmente passando por todas as partes que você direciona mentalmente. Exercite atenção plena, concentração e vontade em um movimento contínuo e no seu ritmo. Faça um relaxamento completo. Essa jornada você já fez com a atenção na respiração. Agora, a atenção está nos músculos. Relaxe e solte todas as tensões musculares. Músculos da face, pescoço, ombros, braço esquerdo, até as mãos,
braço direito, relaxando, tórax, abdômen, coxa esquerda, coxa direita, perna esquerda, direita, relaxando e percebendo o fluxo descendo em direção aos pés. Você vai sentindo uma tonalidade de energia gostosa. Relaxando os pés e todos os dedinhos. Você está totalmente relaxado. Agora leve seu pensamento até o ponto entre as sobrancelhas, logo atrás do globo ocular. Visualize uma paisagem, de seu gosto, de sua preferência. Sente-se ali e pratique o silêncio. O silêncio é portal para a mente iluminada. O silêncio está além das palavras. Observe agora que a ausência das palavras não é o verdadeiro silêncio. Observe, pratique. O silêncio é esta condição mental de quietude, serenidade, equilíbrio, paz. Quietude, serenidade, equilíbrio, paz. Você está na condição ideal da mente meditativa. Nesse instante, entre em contato com seu verdadeiro ser, sua verdadeira natureza.
Diga a você mesmo: eu estou agora na dimensão além do intelecto. Observe que nesse mergulho em si mesmo, no silêncio profundo, você está se elevando também ao mais alto da consciência. Eleve-se às altitudes que sua consciência pode alcançar. Não existe diferença entre elevação espiritual até o infinito e um mergulho no fundo do nosso ser, onde existe o vazio. E esse vazio, na verdade, é plenitude. Observe que nesse mergulho em si mesmo, no silêncio profundo, você está se elevando também ao mais alto da consciência. Eleve-se às altitudes que sua consciência pode alcançar. Não existe diferença entre elevação espiritual até o infinito e o mergulho no fundo do nosso ser. O que está em cima é igual ao que está embaixo. Onde existe o vazio, na verdade, não é vazio, é plenitude. Você está em autopercepção de plena consciência, em silêncio. E você entrou pela porta para a mente iluminada. Muita paz a todos. Namastê. E vamos voltando devagar ao estado de consciência.
Nossa, que delícia! Muito bom fazer meditação antes de falar, viu? Diminui a ansiedade, É controla os verdade. batimentos cardíacos. Excelente, só quero falar quando tiver meditação. Boa noite, meus amigos e amigas do Frater Joanas. Boa noite a você aí de casa que nos acompanham nos estudos. Estamos muito felizes de compartilhar esse estudo em grupo juntamente com vocês aí de casa. Hoje nós vamos dar início ao livro Amor, Imbatível Amor, e eu vou abrir o primeiro capítulo aí, o capítulo 1, que tem exatamente como título o título do livro, né? Amor, Imbatível Amor. Nesse capítulo, Joana vai fazer uma introdução, falando que o amor é uma centelha divina. Em seguida, ela vai falar das fases do amor. Depois, ela vai dar as características de cada fase. Então, quando você ouve as fases, você começa a se colocar em uma determinada fase. Você coloca em uma, em outra. Ah, não, eu acho que eu estou aqui, ou eu acho que eu estou nessa. E aí, quando você vai ouvir as características, né, que ela descreve, as características, aí você volta às fases, que você acha que estava bem, você não está tão bem quando você vê as características, né? E depois, no finalzinho, ela vai falar do cume do amor, que é o amor trazido aí por Jesus. Então, esse é o resumo do capítulo que nós vamos detalhar agora para frente. Bom, ela abre com a seguinte frase: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituída por essência divina, criado por Deus. E aí eu fui buscar isso lá nas obras básicas, né? Porque a gente sempre tem que buscar fazer uma correlação entre as obras básicas e as obras que nós estudamos, e Joana ela é muito fiel às obras básicas, né? Então ela traz, você vê que tudo que ela fala está embasado ali nas obras básicas, mas é importante a gente buscar, até para vocês de casa também, se vocês quiserem, né, eu queria entender um pouquinho mais disso, então tem lá nas obras básicas também. Então, isso é fantástico, né, Joana? Ela não foge das obras básicas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem lá, o amor resume todo o ensinamento de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados, à altura do progresso realizado. E essa parte aqui eu acho, assim, fantástica, porque vai ser justamente o que a Joana vai estar detalhando para nós nesse capítulo. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançados e corrompidos, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte desse sentimento. Olha que bonito, né? E traz justamente detalhado todas as fases do amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que brilha, que nos faz ir além, né? Que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Aí, quando Jesus foi questionado, né, sobre qual é o grande mandamento, né, e ele diz, amar a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Se nós conseguirmos realizar esses dois ensinamentos, nós conseguimos entender boa parte deles, né? O amor é de essência divina, diz Lázaro, lá no Evangelho. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós o possuis. No fundo dos seus corações, a centelha desse fogo sagrado. Então, se é de ordem divina, está na lei, nós temos o amor embutido em nós, né? Joana coloca que é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta, na razão que mais se doa. Essas são as palavras de Joana. Fica-se
com mais poder quanto mais se irradia, né? Mais se agiganta na razão que mais se doa. Será que nós entendemos esse amor doação? O que seria esse amor doação, né? Será que nós temos capacidade de nos doarmos plenamente? O que seria esse amor doação que Joana nos traz? E aí a gente começa a refletir. Vocês acham que nós precisamos doar para viver? Para estarmos aqui? E vocês? Cíntia, Ilma, Marquinho, o que vocês acham? Precisamos doar? Com certeza, amiga. Perfeito. E do amor? Nós precisamos do amor para viver? Ilma? A Joana mesmo veio falar, né? Assim como o corpo precisa do ar, né, para se manter, o espírito precisa do amor. Né? O ser humano, ele não consegue se desenvolver, ele não consegue evoluir se ele inicialmente não for amado e não aprender a amar, né? Perfeito, Ilma. Ela fez lição de casa, viu, gente? Ela estudou. Isso mesmo. Joana fala que nós precisamos do amor porque ele é o alimento da alma, né? E como ele é de essência divina, ele está dentro de nós. Então, nós precisamos desse amor. Esse amor é importante, né? É imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. E aí nós vamos estar refletindo um pouco sobre isso. Nós somos seres criados, né, para a evolução, não é verdade? Nós estamos aqui no processo evolutivo. Nós estamos aqui com algo a mais, nós viemos aqui não passar férias, né? Nós temos um objetivo maior aí. E aí, quando Joana fala para a gente que nós temos que trabalhar com amor, doação, a gente começa a refletir um pouco sobre isso, né? Será que nós temos essa capacidade de amar, no estágio em que nós nos encontramos, de amarmos, né, e doarmos sem receber nada em troca? Sem fazer barganhas, sem ter interesses? Será que nós já temos essa capacidade neste momento, no estágio aqui que nós nos encontramos? Ou será que nós ainda necessitamos de ter a barganha, de ter troca, né? Muitas vezes a gente diz para o outro, eu te amo, não é verdade? Mas eu te amo, a gente fica ali, de pé, esperando a resposta, né? Ou esperando ouvir, eu também te amo. Porque se o outro não nos diz, eu te amo, o que a gente pensa? Sabia. Ele não me ama nada, tá vendo? Só tá forçado aqui do meu lado, eu tenho certeza disso. Eu estava na dúvida, mas agora eu comprovei, né? Então, a gente fica nessa troca imatura ainda, né? Ou quando nós nos sentimos frustrados, nos sentimos tristes, nos sentimos magoados, nós vamos buscar as nossas fugas emocionais. Eu tô acabada. Tá bom, vou lá no shopping, dar uma voltinha, fazer umas comprinhas, quem sabe eu me animo. Eu fico feliz. Porque eu estou buscando recompensas. Eu estou triste, eu quero ser amada. Mas se eu não tenho isso, eu não estou sentindo isso, eu busco fugas emocionais. E aí são fugas materiais. Ou é na compra em excesso, ou não é no alimento. Então, eu me acabo de comer, como chocolate, até não acabar mais, né? Então, assim, por quê? Porque eu quero uma compensação imediata, meu cérebro quer essa compensação imediata. Eu não consigo lidar com o vazio existencial dentro de mim. Então, nós estamos ainda na fase de compensações. Se o outro não te devolve
aquilo que você dá, se o outro não te nutre com aquilo que você dá, você não consegue lidar com isso. E aí a gente vai buscando essas fugas, né? É no alimento, é na compra, é no sexo, prazer imediato, só para satisfazer o meu libido, sabendo que depois, em seguida, essa felicidade, ela vai acabar, que é só uma felicidade de instinto, imediatista, não é duradoura. A mesma coisa acontece com o sexo, com a droga, com o vício, com o álcool, com a bebida. Então, se eu não tenho algo a mais para sustentar, eu vou em busca desses prazeres, mas o prazer da matéria, né? Então, eu vou me satisfazer ali por um instante, mas em seguida eu mantenho na minha tristeza. Eu me mantenho ali triste, infeliz. Por quê? Porque o meu amor ainda não é um amor pleno, realizado. Não é aquele amor ainda de doação. E aí Joana coloca que o amor, quando ele é aparente, de caráter sensualista, que busca apenas o prazer imediato, ele se debilita, ele adoece, ele se enfraquece, dando lugar a frustrações. O amor, quando ele é real, quando ele é realmente verdadeiro, ele é estruturado e maduro, ele vai nos renovar. Ele vai trazer uma autoestima. Ele não vai ficar vagando no alto e baixos emocionais. Ele une as pessoas, porque reúne as almas, segundo Joana. E aí ela traz as diferentes fases do amor. Ela classifica em 3 grandes fases: o amor infantil, que tem como característica principal ser possessivo, a posse. É meu, eu quero para mim, né? Não é de mais ninguém. Isso nós estamos falando em todos os sentidos, não só no amor conjugal, né? De marido, mulher, namorado e namorada, mas de pais para filhos, né? Quantos pais querem os filhos para si, né? Querem guardar os filhos, né? As mães colocarem embaixo das asas, se proteger os filhos de qualquer forma, né? Porque são possessivos, são meus filhos, né? Então, esse é o amor infantil. Depois ela coloca o amor juvenil, que se expressa pela insegurança, pelo medo de perder o outro. Então, normalmente está ligado com a baixa autoestima, né? Eu não me valorizo, eu não me conheço, então aquele amor que eu consegui, eu não quero perder, porque eu não me amo verdadeiramente. Então, eu acho que o outro também vai me abandonar. Então, eu sinto insegura em relação ao outro. Então, é onde vem aquela insegurança exagerada, o ciúme exagerado, né? Se eu vejo o meu amor conversando com outro ou com outra, eu já acho que ele já vai me abandonar, que ele não me quer mais, porque eu não tenho essa segurança. E ela coloca depois o amor maduro, que é o amor pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se plenificador. Então, seria o amor maduro. Essas são as 3 fases de amor que Joana coloca para nós. E entre essas fases, ela fala que tem um período intermediário entre o infantil e o juvenil, que é a fase intermediária, que vai da insegurança à plenificação. Então, do juvenil ao maduro, uma fase intermediária, tá? Que vai da insegurança à plenificação.
Então, seria basicamente 3 fases aí do amor. Tudo bem, gente? Certo? Vamos lá, vamos prosseguir. E ela coloca agora, depois que ela põe essas 3 fases, ela traz algumas características para a gente identificar melhor essas fases. É onde eu falei com vocês que a gente acaba voltando, né? Se você achava que estava lá entre o juvenil, né, o intermediário, de repente você fala, nossa, eu acho que eu estou lá no infantil ainda. Então, a gente começa a voltar pelas características que ela coloca, né? Então, ela diz que a ambição, a posse, a inquietação geradora de insegurança, como ciúmes, incertezas, ansiedade, cobrança de carinhos e atenções, então a gente fica o tempo inteiro, você não me ama? Você não gosta mais de mim? Você não faz isso mais para mim? Né? Aquela cobrança excessiva. Você não falou nunca mais que me ama. Você está acostumado comigo, né? Então, viciou, já está no vício. Então, já é vício, já não fala mais nada, não fala que eu estou bonita. Se eu pintar o cabelo de verde, a dobra de amarelo, de qualquer cor, é tudo igual, você nem nota mais, né? Então, aquelas cobranças exageradas, né? E o homem nossa, eu engordei, você nem falou que eu estava mais gordo, né? Eu talvez não estou cabendo mais nas roupas aqui, né? Perdi um pouco do cabelo, você não falou nada. Então, fica aquelas cobranças, aquela insegurança, né? Nós temos nessa fase a necessidade de sermos amados, que caracterizam exatamente essa fase, a necessidade de termos o retorno o tempo inteiro, que é o estágio infantil, né? Essas cobranças, através dessas cobranças, nós caracterizamos no estágio infantil, obsessivo, dominador, que pensa exclusivamente em si antes do ser amado. Então, na verdade, assim, quando estamos nessa fase, nós não estamos pensando no outro, estamos pensando em nós, nas nossas próprias carências. Não é no outro. Nós estamos querendo ser nutrido, nós estamos buscando essa nutrição, mas nós não estamos pensando no outro. Então, se o outro ficar, eu te amo, eu gosto de você, é isso que nós queremos. Mas nós não estamos preocupados se o outro também está bem, se o outro está feliz, se o outro está realizado. Nós estamos buscando ainda nos nutrir. Nós não estamos preocupados com o outro. E o amor maduro, ela coloca que é a confiança suave e doce, e tranquila. É a alegria natural, sem alarde, sem cobrança, sem exteriorização do bem que se pode e se deve executar. A compaixão dinâmica, a não posse, justamente ao contrário do outro, que é a posse, né? A não posse, a não exigência, não fica cobrando do outro ser amado. São benesses do amor pleno, pacificador e duradouro. Então, aí que a gente vê, né, quais são essas características, e aí que você fica, puxa vida, né? Será onde que nós estamos, né? Então, onde a gente começa a refletir e pensar em que fase de amor que nós nos encontramos. E aqui nós estamos falando em amor geral, né? E o amor ao próximo, o amor a não só aqueles que estão próximos de nós, né? Mas expandindo esse amor aí à humanidade, ao nosso próximo. Então, às vezes a gente fala, vamos ajudar, servir, fazer caridade, nós estamos aí ensaiando nesse processo a doação, porque, na verdade, é um processo de ensaio, porque nós vamos fazer esse movimento todo para entender o que é o amor doação. Então, é quando a gente começa a exteriorizar isso através do auxílio ao outro, o auxílio
a quem necessita em todos os sentidos, sem receber nada em troca. Porque enquanto estivermos barganhando, enquanto estivermos fazendo essas trocas, nós ainda estamos no amor infantil, juvenil, nós não estamos no amor pleno. E aí ela traz algumas características sobre o amor pleno. Nunca se impõe porque é espontâneo, como a própria vida. Irradia-se, contagiando-se de júbilos e de paz. Expande-se como um perfume que que é impregnado e agradável, suavemente, porque não é agressivo. Não é um amor agressivo, não é um amor imposto, né? O amor não se apega, não sofre a falta, mas flui sempre porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. E ela coloca que o clímax do amor é o amor trazido por Jesus, que ofereceu à humanidade e prossegue doando-se, amando, né? Jesus nos amou, Jesus incondicionalmente se doou a nós. Ele esteve aqui, né? Veio nos trazer um exemplo vivo, doando-se a todos, a qualquer um. Ele não perguntava quem era, o que era, ele apenas doava todo o seu amor. E aí, uma coisa que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, que eu falei lá, é em relação a esse vazio existencial, né? Que a Joana vai trazer isso mais em suas obras aí para frente, é quando eu não consigo lidar com as minhas próprias carências, quando eu não sou capaz de reconhecer as minhas falhas, as minhas pequenez, né, os meus defeitos, e não sei lidar com isso. E aí eu vou para as minhas fugas, porque esse vazio existencial, ele não deixa eu me reconhecer como eu profundo, quem eu sou, né? Quais são as minhas dificuldades? Como é que eu lido com isso? Por isso que eu não consigo me doar, porque eu ainda não aprendi a lidar com esse meu vazio existencial. Quando eu conseguir lidar com essa situação, eu vou estar pronto para doar e amar. Esse final de semana agora, eu vi um filme com a minha filha que chama A Escalada, está lá no Netflix. Ele me surpreendeu, né? De repente eu achei que era um filme mais juvenil, e de repente ele me surpreendeu no desenrolar do filme, que basicamente é assim, não é um filme espírita, nada disso, mas que basicamente diz assim, que era um jovem que estava apaixonado por uma outra jovem, e ela falou para ele que não queria, que ela queria uma pessoa mais séria, uma pessoa que tivesse garra, vontade de lutar, que fosse uma pessoa que buscasse os seus objetivos, porque, na verdade, esse jovem era aquele jovem que estava meio perdido, os pais não acreditavam nele, ele não acreditava nele, e a namorada falou assim, se nem você acredita em você, eu também, eu não quero isso para mim. E aí ele falou assim, mas o que eu posso fazer para ter o seu amor? E ela falou assim, então você vai escalar o Everest. Aí ele falou, então eu vou escalar o Everest para você. Ele falou, você é maluca? Você é maluco? Você sabe onde fica o Everest? Né? Ele não sabia nem onde ficava o Everest. Você sabe qual que é a altura do Everest? É o pico mais alto que nós temos, né? E ele também não tinha noção nenhuma disso. Esse filme é um caso verídico. E aí, é um francês, né? E ele, sem nunca ter escalado, sem nunca ter feito nada, né, nenhum curso de alpinismo, nada disso, e ele não sabia nem que altura tinha o Everest, e ele sai nessa aventura. Bom,
o final é o seguinte, que casa bem aqui com tudo isso, né? Que ele chega lá, ele é o único francês da história que conseguiu escalar o Everest, nem o seu instrutor não chegou até o final. Ele colocou a bandeira da França lá, é a única bandeira da França que tem no pico do Everest. E a frase dele, quando ele chega lá, né, que aí é tipo um muleiro que vai auxiliando ele, pergunta para ele, né, qual a sensação que ele está ali de ter escalado o pico do Everest, e ele diz assim: eu me descobri. Eu descobri que eu sou capaz, que eu posso. E eu descobri que eu só posso amar o outro se eu me amar. Se eu me conhecer, saber dos meus limites. Aí eu estou preparado para amar o outro. E no final ele volta, fica com a moça e tudo, né? Mas é isso. O amor, doação, ele tem que ser trabalhado primeiro dentro de nós. Nós temos que nos amarmos, nós temos que trabalhar o nosso vazio existencial, trabalhar as nossas dificuldades, entender quem somos, sabermos lidar com nós mesmos. E aí nós vamos estar preparados para nos doarmos e amar o nosso próximo. Agora, vou abrir o microfone para vocês. Poliana, assunto bem complexo, né? E mais complexo ainda é a gente fazer uma autoavaliação de onde nós estamos nessa escala. É algo muito complexo, né? Acho que nós não temos condições de fazer isso ainda. Eu acho que vale a máxima, né, de que faça o bem sem esperar a gratidão, mas também ame sem esperar a recompensa, né? Então, o amor, no estágio em que vivemos, ainda onde necessitamos de suprir, né, essa nossa necessidade, essa carência, por conta de termos que sentirmos amados. Então, a gente sente a necessidade de que precisa ser recompensado. Agora, isso não é uma coisa muito, muito fácil de se perceber, porque isso faz parte da nossa sombra, né? O egoísmo que ainda impera no nosso inconsciente demanda ainda essa necessidade, né, esse apego. Acho que a palavra-chave aí seria o apego. Nós precisamos desvencilhar do apego. E para amar, conhecer o amor e nos doarmos, não é necessariamente fazermos, tomarmos atitudes mirabolantes como escalar o Everest. A gente tem que ver isso com uma forma bastante figurada, porque o Everest, essa montanha, esse grande monte que nós temos que transpor, está dentro de nós. É aí que está a verdadeira batalha, né? É através do autoconhecimento, através do desprendimento, que a gente vai se percebendo estar em contato com esse amor mais que intenssenciado. Eu acho que essa é a nossa verdadeira caminhada. Ela passa pelo autoconhecimento, onde a gente vai se desprendendo e vai integrando a nossa sombra, que é o trabalho gigantesco que a Joana tem feito, está, aliás, nos proporcionando com o estudo dessa série psicológica. Queria ouvir. Poliana. Perfeito. Oi, Poliana. O problema também, eu acho, quando a gente se ama mais do que o outro, né? Verdade, verdade. É mesmo? Aí nós vivemos ainda num mundo egoísta, né? Numa dimensão muito egoísta, né? E essa não superação do ego ainda, né? Porque a não superação do ego te impede a manifestação plena do self, né? As manifestações superiores do self, né? E aí o ego traz aquelas questões
dos conflitos através, quando é ego frágil ou ego forte, né? É quando é ego frágil, quando você não é correspondido, você adoece, né? Conforme você estava falando, nas consequências, esses conflitos. Não é mesmo? Inclusive, a Joana de Anjos fala lá no livro Despertar do Espírito sobre que é uma exacerbação, né, do ego que vai impedir, né, ela vai falar que é uma exacerbação do superego que vai impedir as manifestações do self, né? E aí você traz os conflitos que você estava falando, né? Você faz o deslocamento para outras questões, que é comida, outras questões que você falou, né? As projeções, os deslocamentos, os desequilíbrios de várias ordens, né? Então, acho que a função, uma das questões aí, né, realmente ainda não superamos a não superação do ego. Verdade, perfeito. E aí eu fico pensando só numa coisa aqui, né? Em relação ao estágio que nós estamos, aonde fica o nosso amor, né? Aonde encontra-se o nosso amor? Nesse estágio que nós estamos, né? Como é que nós vamos colocar este amor para fora, no estágio em que nós estamos? E aí, refletindo sobre isso, eu pensei, esse amor está em cada ternura, em cada encontro, em cada gentileza que nós temos com o outro, em cada sorriso, em cada paciência. Este é o amor que nós temos que exercitar. Quando eu não falo eu te amo, mas eu vou e faço uma delicadeza para o outro, né? Me coloco em seu lugar, tenho mais paciência. Quando eu não espero nada em troca, eu faço essa gentileza pelo simples fato de fazer. Aí nós começamos a exercitar esse amor doação. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, sim. Só queria dizer mais uma coisinha, que ela fala aqui que o matrimônio, eu achei muito lindo isso aí, né? Que o matrimônio representa o estágio de autodesenvolvimento do self, né? Quando existe o que você está falando aí, o respeito, tudo isso que você falou, né? O respeito que ela fala e a consideração pelo outro, né? Pelo cônjuge. Isso. E só para complementar, Poli, não sei se vocês se lembram, a Joana de Ângeles, como a Joana de Cusa, no livro Boa Nova, né, Humberto de Campos conta para nós a relação que ela teve difícil com o seu marido, né? Vocês se lembram? E aí o marido dela não comungava, né, das ideias dela, principalmente as ideias religiosas, e ela foi conversar com Jesus sobre isso, né, dele ser um homem difícil, às vezes um homem rude, né, que não conseguia compreender os princípios de Jesus. E Jesus, então, faz para ela uma orientação justamente nesse sentido, dela entender aquele homem como uma oportunidade de serviço, né? Uma oportunidade de doar-se sem querer a recompensa de também ser amada, né? Eu até peguei aqui o pedacinho do livro, olha só o que Jesus diz para ela. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Então, a Joana, já naquela época, já vivenciou esse amor, né? Esse amor, doação, com esse marido difícil que ela teve naquela oportunidade. Bem lembrado aí, Cíntia, muito bom. Boa ilustração. Porque se a gente precisa aprender a amar, o que Deus nos manda? Quais são as oportunidades que Ele nos dá, né? A gente sempre tem discutido isso aí nos estudos, e é importante ressaltar a importância do desenvolvimento do auto-amor.
A Joana, nós já tratamos isso em alguns capítulos, né, de alguns livros anteriores, acho que nós vamos também, isso deve ser abordado aí mais adiante, e a gente só consegue doar à medida que a gente se ama, mas é o auto-amor não egóico, é aquele amor onde você se ama no sentido de você estar apaziguado com os seus conflitos, estar sereno, estar tranquilo, estar em comunhão com Deus, né? Então, é um caminhar longo. Então, a gente não deve chegar simplesmente todo dia de manhã e olhar no espelho e pensar assim, bom, hoje, será que eu mudei de estágio? Quanto mais eu estou amando, né? Eu acho que não é bem por aí, né? Então, essa mensuração, essa metrificação do amor é uma coisa que a gente não tem que se preocupar agora. A gente deve preocupar, sim, e construir as nossas boas obras, a gente nos estudar, estuda-te, né? É a recomendação dos espíritos. E a gente, à medida que a gente for adquirindo a maturidade psicológica, for resolvendo os nossos conflitos, automaticamente esse amor ele vai se esparzindo, né? Algum colega gostaria de colocar mais alguma coisa? O Poliana, eu só sei o seguinte, sem o amor de mãe, a gente não vai a lugar nenhum. Verdade, verdade. Muito bom, gente. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Pacheco, para ele dar continuidade aos estudos aí. Ótimo. Vamos em frente, então, gente. Bem, agora nós vamos tratar do capítulo, do livro Leis Morais da Vida, falando sobre o trabalho, são os 3 últimos tópicos, né? Que é fracasso e responsabilidade, considerando o arrependimento e falando sobre tranquilidade, né? Então, a Joana começa o tópico do fracasso e responsabilidade dizendo assim, que é muito cômodo atribuir-se o insucesso das realizações a outrem, transferindo responsabilidades. Incapaz de encarar o fracasso do verdadeiro ângulo pelo qual deve ser examinado, o homem que faliu acusa os outros e exculpa-se, anestesiando os centros do discernimento, mediante o que espera evadir-se do desastre. Há fatores de vária ordem que contribuem poderosamente em todo e qualquer cometimento humano. O homem de ação, porém, graças aos seus valores intrínsecos reais, responderá sempre pela forma como conduz o programa que tem em mãos para executar. Assim, portanto, pelos resultados do seu empreendimento, né? As pessoas asseveram, em face de desequilíbrios que se permitem, que eu não tinha outra alternativa. Fui induzido pelos maus amigos. E assim vai, né? Eu acho que aqui cabe a gente fazer uma colocação, né? Que nós somos nós mesmos, né, que fazemos os nossos caminhos e depois os determinamos a nossa fatalidade, né? Então, não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade. Não seria lógico que devemos nos responsabilizar apenas por nossos atos? Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Então, aqui, falando de responsabilidade e fracasso, faz um chamamento para que a gente, através da nossa maturidade, assuma a responsabilidade pelos nossos atos. Então, e caminha tudo junto, né? A gente falou de amor, em que estágio do amor estamos, mas esse estágio do amor também demanda maturidade psicológica. E como é que pode um ser, né, que ainda, aliás, o estágio que a maioria de nós está, acho que todos nós estamos, né, que ainda usamos de artifícios de culpar os demais pelo que nos acontece, de nos fazermos muitas vezes de vítimas,
Em que estágio psicológico nós estamos? Como é que anda o nosso autoconhecimento? Como é que anda o nosso trabalho interior para que a gente possa realmente estar livre dessas sombras, né? Então, os acontecimentos exteriores de nossa vida, eles são simplesmente o resultado direto das nossas atitudes internas. A princípio, podemos relutar para assimilar e entender esse conceito, porque é melhor continuarmos a acreditar que somos vítimas totalmente indefesas de forças exteriores que não estão sob o nosso controle, né? Mas efetivamente somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Aqui, trazendo a questão 851 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo? São pré-determinados? Aí os Espíritos respondem: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino. Então, é um fato incontestável da vida, né, que o amadurecimento do ser humano, ele se inicia quando cessam as acusações ao mundo e ele assume a total responsabilidade pelo seu destino, pelos seus atos. E aqui a gente, repetindo aí o que eu havia dito, né, que os acontecimentos exteriores da nossa vida são resultado direto das nossas atitudes internas. Então, só para a gente reforçar aí o exemplo que a Poliana deu, né, de escalar o Pico Everest. Então, acho que nós temos que começar a escalar essa grande muralha que existe dentro de nós, né? Bem, no entanto, há indivíduos que se julgam perseguidos por um destino cruel e censuram todos e tudo, né? Menos a eles mesmos. Recusam sistematicamente a responsabilidade por suas desventuras, atribuindo a culpa às circunstâncias e às pessoas, bem como não reconhece a conexão que existe, né, existente entre os fatos exteriores e o seu comportamento mental. Então, e nos limites, né, nos limites nascem, né, dessas decisões extremamente profundas sobre o que acreditamos que são os nossos direitos e deveres pessoais, concorrendo assim para que a gente ou sofra ou seja feliz, né? Depois a Joana, ela nos recomenda que luta sem desfalecimento e perseverança no posto em qualquer circunstância. São as honras que se reservam ao candidato interessado na redenção. Aqui, até baseado no estudo anterior, eu acho que a gente pode dizer ama e persevere, né? Porque muitas das vezes a gente vai tentar exercer o amor, vai perceber que não foi reconhecido, e no exemplo aí da Joana de Cusa, né, ela acho que recebe essa recomendação do Cristo, né, ama e persevera. Então, continuando, não te excuses dos dissabores e desditas, acusando o teu irmão, pois mesmo que ele haja contribuído para a tua ruína, és o responsável, porque agiste de boa fé com leviandade, ou tutelado pela invigilância, não te deves acreditar inocente. E cada um sintoniza com o que lhe apraz e afina. O Evangelho, na sua beleza e candidez de linguagem, registra e nos recorda a incisa e concisa lição do Mestre. Sede prudentes com as serpentes, inofensivos como as pombas. Eu gostaria de complementar aqui esse capítulo, dizendo que não existem, né, vítimas de fatalidade. Nós é que somos os promotores do nosso próprio destino e somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência, né?
Então, aceitar o princípio da responsabilidade individual, né, e estabelecer os limites, descomplica a nossa vida, tornando-nos cada vez mais conscientes de tudo o que nos acontece ao nosso redor. Então, escolhendo com responsabilidade e sabedoria, poderemos transmutar, sem exceção, as amarguras em que vivemos na atualidade, né? Então, a autorresponsabilidade nos proporciona uma dádiva de reconhecer que qualquer mudança de rota no itinerário da nossa viagem, da nossa caminhada evolutiva, vai depender invariavelmente de nós. E eu acho que isso também tem tudo a ver com o último tópico que nós depois vamos ver hoje, que diz respeito à tranquilidade, né? A tranquilidade, ela só pode advir quando o ser tem essa consciência, tem a consciência de que ele é o autor do seu próprio destino, ter a consciência de que ele precisa se autorresponsabilizar, ter a consciência de que ele precisa amar, mas com desprendimento, que nós temos ainda um apego, e esse apego a gente precisa, no nosso dia a dia, se desfazer dele. Então, eu vou passar já para esse último tópico, depois a gente volta para o outro, né? Onde a Joana diz que conceitua-se tranquilidade qual se for uma inércia, ou uma indolência, um dever ausente, ou um lazer demorado. Em face disso, pensa em férias, recreação, letargo, com que supões lenir aflições íntimas e solucionar problemas e complexidades do cotidiano, né? A tranquilidade independe de paisagens, circunstâncias e ocasiões. Estabelece-se no espírito como um resultado de uma consciência pacificada, que decorre a seu turno de uma vivência moral e social concorde com os postulados de enobrecimento espiritual. Aqui vale uma menção, né, com relação à nossa meditação, onde a gente pede muita serenidade, muito equilíbrio, muita harmonia. Então, acho que talvez o título desse capítulo, para nós aqui, a gente deva atribuir essa tranquilidade e essa harmonia, a essa maturidade, porque sabedor de que nós somos autores dos nossos destinos e que as nossas atitudes mentais, elas refletem no nosso comportamento, o ser, ele passa a estar tranquilo. E tranquilidade, como diz a Joana aqui, não é férias. Tranquilidade não é que nós vamos estar ausentes de dificuldades, estar ausentes de estar inseridos num lugar que tenhamos algum problema para ser resolvido. Acho que muito pelo contrário, né? É através dos problemas que nós somos colocados, ou seja, se quer amor, se quer aprender a amar, o que a gente precisa? Se a gente quer aprender a paciência, o que a gente precisa? Mas encarar tudo isso com extrema leveza, com confiança, e essa tranquilidade a gente pode dizer que, sim, como uma serenidade, de forma que a gente se conecte ao Criador, né? Na certeza de que sempre estaremos amparados por Ele, né? Então, um espírito tranquilo não se atemoriza, nem se enfada, nem se desarranja, nem se rebela, porquanto, pacificado pela consciência reta, vibram nele as energias de renovação constante e do otimismo perene. Jesus, no Sermão da Montanha ou no Gólgota, manteve-se o mesmo. Então, finalizando aqui, íntegro, né? Íntegro, confiante, Jesus demonstrou até o momento último a tranquilidade, que a tranquilidade, ela é a preciosa aquisição com que a vitória da vida coroa as lutas das incessantes batalhas do existir. Então, a gente não deve assim, pedir que fiquemos livres, né, das dificuldades, porque elas estão aí justamente para que a gente se burile, né? Somos aquela pedra bruta, aquele diamante bruto que precisa ser lapidado, né? E através
das nossas lutas diárias é que a gente vai conseguir ser aquela pedra com aquele brilho ostensivo, né? E no segundo tópico, voltando agora no segundo tópico, eu achei oportuno a gente falar um pouquinho da tranquilidade, da serenidade, né? Dessa conexão aí com Deus, que ela fala do considerando o arrependimento, né? Então, ela começa dizendo que, por mais anestesiados que se encontrem os centros do discernimento intelectual, dia chega em que ele se instala. Passe o tempo sob a aflição do tóxico que perturba a faculdade da razão. Momento surge em que se reajustam os núcleos da atividade, do pensamento, e ele, o arrependimento, brota. O arrependimento sempre se manifesta na consciência em débito para com a vida. A princípio, ei-lo como lembrança da falta cometida de que já não supunha existir qualquer sinal. Pois fica no nosso inconsciente, né? Importante ressaltar que os débitos com a vida são oriundos não apenas dessa encarnação, como das encarnações anteriores. Então, sempre a qualquer momento, esses impulsos vêm do inconsciente, nos conclamando aí para que a gente faça o devido reparo, né? Insidioso e maleável, o arrependimento é câncer que se apropria do homem que se deixou colher em falta, pela vindita ou pelo esforço. Bem, a gente já estudou em alguns capítulos anteriores a questão da culpa. E a Joana sempre nos conclama de que a culpa, ela nos acorrenta ao passado e não promove o nosso desenvolvimento, uma vez que a culpa, aquilo que nos aconteceu, aquelas experiências desditosas, como ela chama, deveriam servir apenas de experiências, e que o ser, né, que procura a maturidade, ele deve caminhar usando aquilo como uma experiência, né, e procurar, sim, a reparação, né. Interessante que nesse tópico, ela fala de um arrependimento, não só daquilo que a gente cometeu de falta, mas ela chama para aquilo que a gente, num momento aí, vamos dizer assim, infeliz, a gente se arrepende de não ter feito mal. E ela fala assim: há pessoas que dizem, arrependo-me de não ter me vingado. Algumas pessoas exclamam, arrependo-me de não ter expulsado o inimigo à minha porta. E outros proferem, arrependo-me do bem que fiz. Olha só. Então, em verdade, devemos arrepender-nos das más ações que cometemos, né? Louvando sem cessar os momentos briosos dos auxílios que nós dispensamos, e agradecendo a Deus a oportunidade em que poderíamos ter feito mal, mas também não o fizemos, né? Que é o ensejo da vingança, sem havermos descido a rampa da desgraça, a ocasião de negarmos o bem, mas, ao invés disso, estendemos a mão da generosidade, né? Então, é interessante isso, né? Porque não só a gente deve estar alerta com aquilo que nós fizemos como falta, mas estarmos também cientes de que praticarmos esse pensamento de arrependimento, de não ter feito mal, também é uma coisa que nós devemos nos policiar, né? E aqui ela cita, né, que o arrependimento sadio das faltas cometidas é compromisso assumido com as tarefas, né, a executar. E o arrependimento perturbador, como esses que a gente citou aqui, falando arrependendo-se de não ter se vingado, como por exemplo, né, é um arrependimento perturbador que ultraja a consciência e torna-se problema que se afigura de difícil solução, né? Caso não te disponhas a tudo, recomeçar sob os beneplácitos da misericórdia divina, que nos colocou no mundo para amar e amar,
servir e servir, porque é da lei que somente pela caridade os homens serão salvos. Padecerás do arrependimento perturbador que nos edifica. Então, lembrando que esse estudo, né, das leis morais, ele está no capítulo trabalho. Porque trabalho, nesse sentido, significa o nosso esforço para a nossa autoiluminação. Então, até deixo aqui uma pergunta para os amigos, e para quem está também nos assistindo, se por acaso a nossa encarnação atual, as nossas reencarnações seriam um trabalho? Seria uma oportunidade, então, que nós temos para a nossa autoiluminação, para o nosso aprendizado, para o nosso burilamento? Seria uma oportunidade que nós temos aí de adquirir a autoconsciência e eliminarmos o desapego, eliminarmos o nosso egoísmo, e seja um caminho para que a gente possa estar aí nessa caminhada do aprendizado do amor? Abro aí o tempo agora para os colegas aí se manifestarem. Chico, interessante você finalizar falando isso. Eu estava exatamente refletindo. Por que ela colocou arrependimento dentro da lei de trabalho, né? Arrependimento e também a questão primeiro tópico lá, né? Tudo isso demanda um esforço individual nosso, né? Tanto para a questão da tranquilidade, né? Da questão da serenidade, adquirir a serenidade. Todos os 3 tópicos que ela coloca dentro de lei de trabalho demanda esse esforço, né? E o que tem a ver isso, assim, tentando fazer uma correlação com o estudo do amor que a Poliana trouxe, né? E é curioso que a gente fez um capítulo hoje no Evangelho aqui em casa de manhã, que é do Jesus no Lar, que eu sei que a Poliana gosta muito. E caiu aqui o imperativo da ação. Bastante. Caiu esse tópico do imperativo da ação, que os discípulos estavam lá discutindo quais as necessidades para a preparação para o reino divino, né? E aí Jesus começou a perguntar para vários discípulos, né? O que acontece com a água quando está parada, né? Que saem miasmas pestilenciais, e começou a perguntar para vários discípulos, né? Então, por fim, ele faz uma correlação entre o trabalho e o amor, que eu vou falar só o último parágrafo, né, da história dele, que ele coloca assim, ó, amar servindo, né? Então, que nós já estamos ligando o tópico do amor junto com o trabalho, né? Amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Então, pautar nessas 2 normas, em movimento para a redenção, né, individual, é praticar toda a lei. Olha só que síntese, né? Só Jesus mesmo fazia essa síntese, né? Eu achei sensacional, eu achei que tem a ver, assim, com os 2 estudos, né? É isso, só que eu queria comentar. Eu acho, assim, bem interessante, né, todas essas colocações e essas ligações que a gente vai encontrando entre um estudo e o outro, e todos os livros, né, das obras básicas e das obras complementares. E acho que algo, assim, que a Joana sempre coloca, né, em todos os capítulos, vamos observar, né, esse contexto e que cada um possa se autoanalisar e se ver, né, dentro daquela colocação. Então, com esse intuito da gente, né, buscar, né, tipo assim, e para mim, né, o que isso significa, o que eu posso, na hora que eu estiver vivendo experiências, como é que eu posso me analisar diante dessas informações e desses conteúdos que a Joana traz. E eu achei muito interessante, né, quer dizer, achei porque para mim casa bastante, né, o primeiro tópico aí que o Pacheco trouxe, né, quando a gente sempre imputa a culpa do fracasso no outro, né, hoje o dia não estava bom, né,
me deram um conselho e eu segui, aquilo acabou sendo, né, um fracasso, ou, né, tive uma reunião e as pessoas não me ouviram, quer dizer, não aceitaram a minha opinião porque não souberam me ouvir. Na verdade, assim, né, o que acontece quando a gente não para analisar os nossos fracassos? Nós perdemos a oportunidade do aprendizado. Toda vez que a gente falar a culpa é do outro e não olhar para nós, não olhar a nossa contribuição e o que nos fez agir daquela forma e o resultado que aquilo, né, acabou tendo, nós perdemos a lição, né? Então, agora, diante das outras colocações que foram feitas, né, por que o ser humano, né, por que às vezes a gente não consegue aceitar que o fracasso é oriundo das nossas próprias atitudes? É pela nossa insegurança, né, quando a gente ainda não conseguiu ter essa autoconfiança, esse autoamor, a gente não consegue olhar para nós e nos vermos como ainda seres falíveis, não nos aceitarmos, né? Então, assim, você vê que todo o estudo da Joana vai buscando nos orientar para que a gente tenha esse olhar para conosco, né? Essa autoavaliação e saber que é através das experiências e a gente aprende muito mais com os fracassos, com as coisas que não dão certo, do que com as, né, vamos dizer assim, com os atos ditosos, né? Então, assim, é olhar para o fracasso e não nos sentirmos fracassados, mas aquele que teve coragem de agir, de fazer, que teve um insucesso, mas aprenda, né, com o erro e recomece da forma que vai levar ao sucesso, né? E se a gente for, né, colocando isso assim, né, no nosso dia a dia, a gente vai ter muito menos medo de agir, de tomar decisões, né? E a vida vai ficando mais leve, né, mais gostosa, porque a gente vai entender que nós podemos errar e não vamos morrer por conta disso, né? Aquele ego que o Flávio falou, aquele ego frágil, né? Aquele ego que ainda não consegue olhar para a vida de frente, né? Falar assim, ok, né? Temos insucessos, mas eu não vou, né? Eu não vou me desfazer, eu não vou morrer por conta de um erro, de um fracasso, né? Eu posso recomeçar novamente, né? E aí vem muito a parte, né, que a Poliana colocou, quando a gente está aprendendo a amar, né? Mas a gente aprender a amar e assim, sem essa perspectiva de que eu tenho que ser sempre recompensado, né? Ou que eu não consigo falar aquilo que eu sinto, eu não consigo me expressar para as pessoas, às vezes para um filho, para o marido, né, para a esposa, por um irmão, de medo, né, de não ser, buscar recompensa e não ser recompensado. Eu vou me limitando, né, eu vou limitando as minhas expressões, né. Então, eu sei que esses dois livros, esses dois capítulos são muito extensos, mas, assim, se a gente até pudesse falar assim, olha, não tenha medo de errar, né? O pior é não tentar, né? Então, vamos acreditar que nós sempre estamos amparados, nós, né, podemos nos inspirar, nós podemos usar de tantos recursos, né, principalmente da oração, que vai nos colocar num nível de conexão, né, com uma vibração de amor maior, uma vibração de amor do universo, e quando a gente busca isso antes de qualquer atitude, a gente tem uma chance muito maior de não cometer equívocos, né? Mas, se assim acontecer, ok.
Sobre o fracasso, acho que a gente pode dizer também assim, né, que só tropeça quem está a caminho, né? Então, só quem realmente está na ação é que vai errar, pode errar. Aquele que não erra porque não está agindo, né? Interessante, né, que o fracasso ele pode ter várias conotações, várias dimensões, né? Assim, a gente tem que ver não como uma forma negativa, né, como a Ilma disse. A gente precisa ver o fracasso somente como um aprendizado, né? E o medo de errar, ele faz com que no processo educativo, muitas vezes, os pais se tornem superprotetores, não permitindo que seus filhos tenham a chance, tenham a grande oportunidade de errar e exercitar o seu livre-arbítrio e, através do aprendizado, perceber que não fizeram, talvez, uma escolha correta, ou uma escolha, talvez, mais adequada, e, com isso, vão fazer com que, futuramente, sejam adultos totalmente inseguros e com medo da vida, medo de errar, medo de agir. Então, nesse aspecto, né, de você coibir ou evitar o fracasso, nos leva a ser pessoas sem ação, com medo da vida, com um grande nível de insegurança, né? E interessante que no livro anterior, a Joana abordou muito o aspecto educacional, né, pai e filho, né, mãe e filho. Eu achei oportuno comentar isso, que a nossa cultura, ela atribui à palavra fracasso, realmente, um peso, né, uma conotação negativa muito grande, e não de aprendizado, né? Achei oportuno isso. Eu achei interessante, Pacheco, e eu me lembrei muito da trajetória de Paulo, sabe, lendo esses 3 itens do capítulo, porque o último item seria o item tranquilidade. E Paulo, no início da sua vida, enquanto ele era doutor da lei, ele tinha uma tranquilidade, ele tinha aquela paz do mundo, né? Porque ele era rico, ele tinha o status, como se diz assim, ele estava por cima. Só que ele não tinha a paz de espírito. E depois que ele foi ser servo, né, de Jesus, ele perdeu toda aquela tranquilidade material e ganhou a verdadeira tranquilidade, né? Tanto é que o livro, Paulo Estevão, conta até um episódio onde ele estava sendo chicoteado e ele tem ali um momento de êxtase espiritual, né? Ele sente aquela paz do Cristo, que é uma coisa indescritível, né? E a trajetória de Paulo também mostra muito para a gente essa questão do arrependimento, né? Que ele carregou durante muitos anos, do fracasso que ele teve em várias etapas da vida, né? Enquanto ele pregava, ele ia numa comunidade, ia em outra, muitas histórias, né? Ele foi na Grécia, ele achou que por aqueles homens serem extremamente inteligentes, eles iam aceitar a doutrina de Jesus, e não foi isso, né? Foi um fracasso. Então, é uma trajetória que é muito inspiradora também para todos nós, né? Que a trajetória junto com Jesus não tem o sucesso que o mundo proporciona para nós, né? Do status social, muito pelo contrário, Pelo né? contrário. Então, é bem reflexível. Eu lembrei muito da questão de Paulo, principalmente na questão da tranquilidade, que essa falsa tranquilidade, né, que a sociedade hoje prega para nós, não é a tranquilidade de consciência, não é a tranquilidade que Jesus nos ensina. É isso mesmo. Então, acho que tudo isso está dentro do capítulo trabalho, né, nos remete aí a reflexão e necessidade de nós estarmos constantemente buscando esse aprendizado, buscando esse conhecimento, né, e quebrando aí os muros do egoísmo, os muros, as muralhas, né, dos instintos, para que a gente possa realmente estar sempre em conexão com o Criador, né, gente, com serenidade. É isso.
Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Bem, acho que então podemos encerrar o estudo de hoje. Então vamos fazer aí a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores, a Joana de Ângeles, que nos tem inspirado e nos intuído nesse estudo, para que a gente possa, no nosso dia a dia, estar realmente aplicando, né, fazendo aplicação de tudo que nós temos estudado, de tudo que nós estamos reflexionando nesses estudos, desejando a todos aí uma semana abençoada, uma semana com muita intuição, com muita paz e harmonia. Agradeço a todos, até o próximo estudo, assim seja. Obrigada, gente, foi ótimo, muito bom, Obrigado, muito bom gente. mesmo. Boa semana para vocês. Gratidão a todos, ótima semana. Obrigada, parabéns pelos estudos, Poliana, seu Flávio, Pacheco, foi muito bom. Obrigada. Parabéns a todos. Participação de todos, parabéns, né, àqueles que conduziram os estudos. Uma ótima semana. Boa semana para todos. Boa semana.